Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o César e na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento sobre o tema reino protista, mas especificamente a gente vai falar sobre os principais grupos de importância médica e agrícola. Então nessa aula nós vamos abordar temas como quais são esses principais grupos de importância médica e agrícola, também vamos falar um pouquinho sobre o ciclo de vida de protistas de importância médica e agrícola e discutir um pouquinho sobre algumas doenças importantes causadas também pelos protistas. Aqui nós temos uma classificação do reino protista de acordo com o livro Brusque e Colaboradores, segundo o qual esse reino seria dividido em 17 filos. Desses 17 filos, 5 são de maior importância por causarem doenças em animais, incluindo humanos, animais de criação e também plantas, que são esses listados aqui em vermelho: o filo Rhizópoda, o filo Apicomplexa, o filo Parabasalida, o filo Diplomanadida e também o filo Kinetoplastida. Tá? Então seriam esses os cinco filos de maior importância médica e agrícola. E desses 5 filos nós vamos enfatizar aqui na aula de hoje, vamos nos aprofundar na discussão de 3 filos: Kinetoplastida, Apicomplexa e o filo Diplomanadida. Sobre o filo Kinetoplastida, atualmente se conhece cerca de 300 espécies descritas. Essas espécies incluem protistas flagelados que têm uma reprodução do tipo assexuada e a principal característica do grupo é a presença do cinetoplasto. Esse cinetoplasto é uma mitocôndria única localizada sempre na base do flagelo. Então nessa imagem vocês conseguem ver as setas vermelhas indicando a presença do cinetoplasto em 2 representantes do filo Kinetoplastida. Dentro do filo Kinetoplastida nós temos 2 gêneros de grande importância médica. Um deles é o Leishmania, causador da famosa doença leishmaniose, e o outro é o Trypanosoma, causador de doenças como, por exemplo, o mal de Chagas. Os tripanossomos eles são exclusivamente parasitas e podem ser encontrados no trato digestório de invertebrados, no sangue de vertebrados e também nos vasos de algumas plantas. Uma adaptação importante ao parasitismo presente nesses indivíduos representantes do filo Kinetoplastida é a presença de genes que alteram a camada glicoproteica do protista a partir do momento que ele está sendo encontrado, está sendo percebido pelo sistema imunológico do hospedeiro. A gente sabe que nosso sistema imunológico ele utiliza essas proteínas estranhas presentes na membrana plasmática dos protistas para combatê-los. Então, a partir do momento que ele está sendo percebido pelo sistema imunológico, esses genes são ativados e fazem pequenas alterações nessas proteínas de forma a que esse organismo drible, de certa forma, o sistema imunológico do hospedeiro. Isso acaba dificultando, então, o controle dessas doenças. Uma doença bastante famosa, causada por um protista chamado Trypanosoma cruzi, pertencente ao filo Kinetoplastida, é a doença de Chagas, ou mal de Chagas. Como a gente sabe, os sintomas da doença de Chagas são febre, aumento do tamanho do fígado e baço, o sinal de Romagnat, que é esse inchaço aqui na região dos olhos, causado por uma inflamação. Também ocorre um aumento da musculatura do coração e, em alguns casos, do cérebro de forma irreversível. Essa doença ela é transmitida por um mosquito chamado barbeiro. Então, esse barbeiro aqui ele é um inseto hematófago, ele é um percevejo hematófago. Então, quando ele está se alimentando, está sugando o sangue do hospedeiro, simultaneamente ele defeca. E a partir do momento que ele deixa de se alimentar, essa picada gera uma pequena inflamação que coça. Então, o indivíduo coça essa inflamação e faz com que as fezes do inseto, onde estão presentes o protista, entrem em contato com essa abertura causada pela picada e assim os protistas entram no sangue do hospedeiro, onde eles vão se multiplicar e causar aqueles sintomas que nós vimos ali no slide anterior. Uma outra doença bastante importante, mas nesse caso acomete plantas, é aquela ocasionada por espécies do gênero Phytomonas. Eles causam algumas doenças conhecidas como murcha de fitomônias, que são bastante comuns nas palmáceas, e também enxochamento da raiz, que ocorrem, por exemplo, no aipim, na mandioca. Eles causam essa doença, que como vocês podem ver aqui, tem como sintoma o amarelamento das folhas. Aqui vocês estão vendo as folhas que caem, então, devido a esse amarelamento. A gente também está vendo os danos que são ocasionados, então, na raiz, aqui no caso do aipim. Tá? Um inseto vetor dessa doença aqui são também percevejos, que se alimentam e que perfuram os vasos
condutores de seiva das plantas para se alimentar. Então eles transmitem dessa forma o protista de uma planta doente para uma planta sadia. Outro filo bastante importante causador de doenças é o apicomplexa. A gente conhece cerca de 5.000 espécies e todos os organismos pertencentes a esse filo são parasitos. Uma característica bastante importante que dá nome ao grupo é o complexo apical. Acredita-se que essa estrutura está relacionada ao facilitamento na entrada da célula hospedeira pelo parasito. Então ele utiliza essa estrutura aqui, o complexo apical, para conseguir entrar na célula hospedeira e aí sim se reproduzir, tá bom? Existem diferentes grupos dentro do filo apicomplexa que causam doenças em diferentes grupos animais. Mas aqui a gente vai destacar um pouquinho mais os coccídeos, que incluem algumas doenças, agentes causadores de doenças como a malária e a toxoplasmose. Aqui vocês conseguem ver como exemplo espécies do gênero Plasmodium, que causam a malária. Então aqui a gente está vendo uma lâmina, né? Esses daqui seriam os exemplares que causam então a malária. Plasmodium, né, uma espécie do gênero Plasmodium. Aqui no mapa abaixo vocês estão vendo a região onde a malária é considerada como endêmica. Então nessa coloração verde mais escura aqui é onde a gente vê, onde tem registros da transmissão da malária. Tá? E existe também um inseto vetor que transmite, ou que transporta esse protista de um hospedeiro a outro, né? Que são espécies de mosquito do gênero Anopheles. Aqui a gente vai ver rapidamente, então, o ciclo da malária para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Tá? Então, como eu falei para vocês, o agente transmissor da malária é o mosquito do gênero Anopheles. A sua fase larval vai ocorrer em água, né? Então, quando a gente tem água parada, a gente tem a chance de ter esses mosquitos do gênero Anopheles. Aqui vocês estão vendo o mosquito se alimentando, né? Ele é hematófago. Então, a partir do momento que ele insere o aparelho bucal dele nos vasos sanguíneos do hospedeiro, e quando ele está contaminado, então, com o Plasmodium, ele acaba inoculando esse Plasmodium na corrente sanguínea do hospedeiro, aqui um ser humano, né? Notem que esses Plasmodiums, então, eles vão serem transportados pela corrente sanguínea até atingirem as células do fígado, né? Quando eles atingem a célula do fígado, você vai ver o protista, ele vai se ligar a essas células hepáticas e com o auxílio do complexo apical ele vai entrar no interior dessa célula. Então, uma vez que ele está no interior da célula, ele vai passar por um processo de reprodução. Aqui a gente vai ver um processo de reprodução assexuada por fissão múltipla, que a gente viu na outra aula, né, na última aula. Então, a gente vai ver que uma única célula-mãe ele vai dar origem a várias células filhos. Então já fez o processo de replicação, agora se inicia o processo de citocinese, né? Então as células filhas foram geradas e a partir do momento que elas foram geradas, elas vão romper a membrana plasmática dessa célula hepática e vão cair na corrente sanguínea. Tá? Então aqui, dependendo do grau de infestação, já vai ter alguns sintomas famosos da malária, né? Um deles é a icterícia, né? Que é um sinal de que o fígado está sendo afetado, aquele amarelamento da mucosa. Tá? Então aqui você está vendo, nesse segundo momento, né, nesse segundo estágio, esses exemplares do Plasmodium vão se ligar a esses glóbulos vermelhos, né, e vão se reproduzir novamente no interior dessas células. O que é interessante é que aqui a gente tem, é nesse momento que a gente consegue fazer o diagnóstico da malária, né? A gente faz o exame de sangue, visualiza essas células no microscópio e quando elas estão contaminadas a gente consegue ver no interior dessas células sanguíneas o plasmódio se desenvolvendo, se multiplicando. Tá? Então aqui você está vendo células sanguíneas morrendo pela ação do protista. E consequentemente a gente vai ter aqui aqueles outros sintomas, né? Como febre alta. E aqui a gente também pode ter outros sintomas vinculados, né, essa questão sanguínea, como por exemplo a anemia. Tá? Então a malária é uma doença bastante conhecida mundo afora e uma curiosidade interessante é que acredita-se, por exemplo, que Alexandre o Grande teria morrido de malária, embora exista alguma outra controvérsia sobre esse tema. Outra questão interessante é que sabe-se que Abraham Lincoln foi contaminado com a malária, e não uma, mas 2 vezes ao longo da sua vida. Tá? Então são algumas
personalidades bastante importantes na história, né, que sabidamente foram contaminados com malária, e com certeza tem várias outras que a gente poderia citar. E o terceiro e último filo que a gente vai discutir aqui é o filo Diplomanadida, tá? Esse também é um filo bastante importante do ponto de vista médico, né? E compreende aproximadamente 100 espécies. Então, de todos os filos que a gente analisou aqui, é o filo que tem o menor número de representantes, né? Eles têm como característica 2 núcleos esféricos, como é possível ver aqui nessa imagem, né? E outra característica bastante interessante é que eles têm um número variável de flagelos. Então, isso é uma característica bastante distintiva do grupo, né? Eles têm vários flagelos, não é algo tão comum assim dentro dos protistas. Algumas espécies são bastante conhecidas, né? Por causarem doenças em seres humanos. Uma delas é a Giardia lamblia, também chamada de Giardia intestinalis, que causa uma famosa doença chamada giardíase. Como que a contaminação como é que a contaminação, como é que nós nos contaminamos com esse protista? Ele vai ocorrer por meio da alimentação ou por meio do consumo de água contaminada. Bem diferente do que a gente viu até agora, que tinha um hospedeiro envolvido nesse processo, né, de contaminação. Aqui então, ou o alimento contaminado ou a água contaminada com o cisto do protista. Lembra que na última aula a gente falou que os protistas têm essa capacidade de incistar como um mecanismo, né, de defesa contra uma situação adversa? Então a gente vai ingerir esse cisto. Esse cisto, então, ele vai chegar lá no nosso intestino delgado. No intestino delgado ele vai desincistar e esses protistas vão começar a se reproduzir. Tá? E quando eles começam a se reproduzir, começa o sintoma. Então o sintoma geralmente está relacionado a diarreia e desconforto intestinal. Tá? Dores intestinais e sintomas parecidos. Tá? Uma vez que eles começam a se reproduzir, alguns desses organismos vão incistar e vão ser eliminados então nas fezes. Tá? A partir do momento que eles são eliminados nas fezes, eles podem, uma vez que entrem em contato com outro hospedeiro pela alimentação, né, eles podem contaminar o alimento, contaminar a água e, consequentemente, atingir um outro hospedeiro. Como é que a gente faz o diagnóstico, então, dessa doença? A gente utiliza antígenos contra algumas proteínas que são produzidas por esses organismos, então a gente faz exames de fezes para isso. Outra possibilidade é encontrar esses cistos nas fezes, né, fazendo uma análise em microscópio, mas o mais utilizado hoje em dia, obviamente, é a utilização dos antígenos, né? Quais conclusões a gente pode tirar, então, dessa segunda parte da nossa aula sobre protistas? Primeiro que diversos grupos protistas possuem importância médica, né, por causarem doenças em humanos, em animais de criação e plantas. Então eles também geram um problema econômico. Outra questão importante é que dentre os protistas a gente tem 5 filos de maior importância, considerando esses aspectos médicos, que são Kinetoplastida, Apicomplexa, Diplomanadida, Rhizópoda e Parabasalida. Tá? Esses são os que então possuem maior importância. E também que algumas doenças dependem de um hospedeiro intermediário para serem transmitidas para seres humanos, enquanto outras elas podem ser transmitidas pela ingestão de água ou alimento contaminado. Então, a gente, sabendo a forma de transmissão, é possível adotar medidas sanitárias para impedir que essas doenças acometam seres humanos, animais de criação e também as plantas. Pessoal, não esqueçam de visitar o Moodle para ler os materiais complementares relacionados à aula de hoje, além de realizar as atividades propostas. Tanto eu como a monitora estaremos disponíveis para sanar as suas dúvidas. Para isso, acesse o site do Moodle e veja qual é o horário de atendimento da monitora. Eu estarei atendendo vocês durante o horário das aulas presenciais, então toda segunda-feira. Cuidem-se e fiquem bem. Até mais!